Já viu um pozinho de madeira no chão perto de um móvel ou perdeu algum documento ou tecido importante por causa das traças? Eu sou a Gabi e você está assistindo a mais um episódio do PodPet, o podcast da Syngenta sobre pragas urbanas. E para falar desse problema que é bastante comum e que pode causar perdas significativas, eu estou com o Guilherme Stani, o André Chaves, o Rodrigo Santiago da Syngenta e o nosso convidado especial, Éder Rede, biólogo e especialista em entomologia urbana. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado, Gabi. Obrigado, Gabi. Obrigado, Gabi. Gui, e me explica uma coisa. Essas pragas estão por toda parte, né? Sim, Gabi. Tanto cupim como traça, elas podem ocorrer em ambiente residencial, ambiente comercial, praticamente todo lugar. Quais cupins são mais comuns de serem encontrados em museus e outros patrimônios históricos, Éder? Olha, Gabi, você encontra os dois grandes grupos de cupins, pragas, nesses ambientes. Você vai encontrar os cupins de madeira seca, atacando basicamente acervos, madeiras decorativas, e você vai encontrar os cupins subterrâneos atacando estruturas, como telhados, pisos, madeiras em contato com alvenaria, madeiramento de taipa. Nossa, perigoso, né? Sim. E os cupins podem trazer doenças ou riscos à saúde? Não, você nunca vai contrair uma doença transmitida pelos cupins. O que você pode é ter um acidente provocado pelo ataque de cupins, por exemplo, desabamento de uma viga, de um forro, alguma coisa que leve ao colapso da estrutura e machuque alguém. O que a gente costuma brincar, né, Gabi e Éder, é que o cupim, na verdade, ele traz um prejuízo econômico, uma doença para o nosso bolso, né? E esse prejuízo, ele pode estar tanto presente num patrimônio histórico, como também na casa da dona de casa, ali num armário, numa bancada, numa mesa. Isso traz um prejuízo muito grande. Aliás, eu vi algumas notícias sobre museus nacionais que tiveram seus acervos e estruturas ameaçados por cupins, entre móveis, objetos de madeira, documentos e livros. E eu imagino que a infestação dessas pragas em patrimônios históricos seja uma situação muito delicada, né? Porque envolve locais e objetos muitas vezes antigos, raros e frágeis, o que pode constituir danos irreversíveis para a sociedade pela sua importância para a nossa memória histórica. E também são locais que, na maioria das vezes, recebem visitantes com frequência. Como é feito o controle de cupins em locais tão sensíveis como esse, Gui? Gabi, a gente tem que entender que espécie está atacando o local, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de cupim subterrâneo, a gente tem que entender que ele pode estar vindo de fora, né? E a gente pode fazer, sim, uma barreira química cercando a edificação. Se a gente está falando de cupim de madeira seca, a gente tem que entender aonde ele está atacando e se essa estrutura é passível de controle. E, Rô, qual que é a melhor solução que a Syngenta encontrou para isso? Hoje a Syngenta tem no portfólio dela o OptiGuard LT, que é, por ser um produto sem repelência, sem irritação e para barreira química com uma excelente agregação ao solo, ele se mostra aí como uma oportunidade de trabalho para as empresas de controle de pragas muito boa. A gente também tem, Gabi, no nosso portfólio, uma alternativa que são o controle através de iscas, né? E que já é um sistema muito consagrado no mundo e bem conhecido por todos aqui. Interessante isso. Só reforçando que você vai trabalhar em ambientes sensíveis e a importância de você utilizar produtos que não tenham odor, produtos que não tenham liberação de vapor, porque, por exemplo, uma igreja, muitas vezes você acaba fazendo o trabalho sem que haja interrupção de todos os ofícios religiosos. Então você tem que deixar o ambiente acessível a pessoas em pouco tempo. Com período de reentrada menor, Com né, período Éder? de reentrada menor. Isso é muito importante. E, Éder, e no caso das traças, como que é feito esse controle em patrimônio histórico? Nos acervos, em geral, você usa métodos não químicos. Você pode usar radiação, anóxia, aquecimento, resfriamento. Nos ambientes, sim, aí você pode utilizar a aplicação de químicos. E, Gabi, é importante que o produto que vai ser utilizado tenha essa recomendação em rótulo, né? O OptiGuard Duo da Syngenta, ele tem a recomendação para controle de traça, então ele pode ser utilizado nesse ambiente de modo localizado, né? Através de pulverização na superfície. O OptiGuard Duo, ele pode ser aplicado no interior dos armários por ser um lugar onde as traças podem se instalar, Rô? Sim, Gabi. A Syngenta lançou recentemente o OptiGuard Duo com uma formulação nova no Brasil, chamada de ZC, e com uma flexibilidade em rótulo para atender diversas pragas e diversos ambientes em aplicações localizadas. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer uma aplicação tanto em almoxarifados, salas de arquivos, depósitos, né, e inclusive armários de roupas, de utensílios, né?
O importante, Gabi, é a gente ressaltar aqui que esses trabalhos são muito complexos, né? Então é muito importante que seja feito por uma empresa especializada esse tipo de controle. Eu ouvi alguns boatos de que não deve se aplicar inseticida líquido contra cupins em madeira seca, porque pode inchar e estragar a madeira. Isso é verdade, Éder? Não necessariamente. O que pode causar o dano na madeira é basicamente a quantidade que você aplica e não propriamente o produto que você está utilizando. Gabi, e para isso, também é importante que esteja em rótulo essa possibilidade de diluição em água, por exemplo, né? E a gente tem um produto em portfólio com essa recomendação que é o Optigard LT. É um produto que pode ser diluído em água e injetado diretamente em peças de madeira. Mas aí também fica a recomendação para ter uma avaliação prévia se é possível fazer esse tratamento na peça em questão, né? Eu só queria pegar um gancho, né? Que produtos diluídos em água, eles são muito mais flexíveis do que os produtos em solventes oleosos. O que pode causar algum dano, como eu disse há pouco, é a forma como o aplicador vai operar com esse produto e não propriamente o solvente em si. Então, agora que eu já fiz tantas perguntas, vamos ver as questões mais frequentes dos clientes da Syngenta? Legal. Sobre os cupins. Eles podem atacar MDF? Isso é verdade, André? Sim, Gabi, eles podem atacar sim, né? A gente tem um grupo específico de cupins, que são os cupins subterrâneos, que atacam MDF, né? Outros grupos de cupim atacam outros móveis, outras peças de madeira. O importante é a gente ter em mente que os grupos de cupins, os xilófagos, que são animais que se alimentam de madeira, vão atacar tudo que tem celulose, tá? Então é importante não só a madeira, e sim tudo que contém celulose ser protegido contra o ataque de cupim. Há protocolos diferentes para tratarmos do solo em pré- e pós-construção, Éder? Sim. Quando você trabalha em pré-construção, o teu horizonte de trabalho é muito maior. Você pode trabalhar tanto o tratamento da área periférica da edificação, como o tratamento da área de projeção da edificação. Você pode tratar o piso, as fundações. Quando você trabalha no pós-construção, o teu horizonte de ação fica um pouco mais limitado. Você tem que trabalhar pelo lado de fora, você tem, às vezes, muitos fatores que limitam a eficiência do teu trabalho. Então, você tem que prestar muita atenção na forma, na metodologia e, inclusive, na própria arquitetura do imóvel. Então, traça não é tudo igual, né, Gui? Não, Gabi, não é tudo igual. Tem traça que é muito diferente, traça é só um nome popular, né? Tem traça que voa, traça que não voa. Então é importante ter uma identificação para fazer um tratamento correto. Então está aí a importância também da empresa controladora identificando esse inseto. Éder, me fala uma coisa. Quais as pragas que também podem ser encontradas em patrimônios históricos? Você encontra praticamente todas. Agora, as que são mais significativas, o que podem causar prejuízo, são os roedores, né? Porque eles podem desgastar algum material. As baratas, né, que acabam roendo peças de celulose e de tecido. Você tem formigas, você tem os piolhos de livro, né, os psicópteros, que embora não causem um dano, mas eles causam incômodos. E você tem também os coleópteros, né, que são brocas de madeira, que também atacam pequenas peças e causam muito dano, por exemplo, em chassi de quadro, molduras de quadros, esculturas. Gente, eu tô chocada. E lembrando também, né, Éder, que a broca também pode aparecer em residências, né, atacando armários, atacando prateleiras, enfim. Sim, é muito comum. E, inclusive, um dos grandes erros que se cometem no controle de insetos xilófagos, insetos que comem madeira, é a dificuldade de se identificar se está trabalhando com um coleóptero, se está trabalhando com uma broca ou se está trabalhando com cupim de madeira seca, porque os resíduos muitas vezes são parecidos. É verdade, é verdade. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio, mas vem mais por aí, hein? Então, se inscrevam no canal da Syngenta Soluções Urbanas no YouTube e sigam a gente no Instagram, Facebook e LinkedIn. Você também pode saber mais sobre as soluções da Syngenta no site oficial. E fiquem ligados no próximo episódio. Até mais!